Então, gente, hoje nós temos como objetivo trabalhar alguns aspectos, né, daqueles que a gente até já tem trabalhado até aqui, a gente já leu texto sobre eles, já fez atividades sobre aspectos, esses aspectos, que dizem respeito à questão do PIB, né, do Produto Interno Bruto. E o Produto Interno Bruto, então, ele tem duas referências, dois valores referenciais, que seria o PIB nominal e o PIB real, né? Então, aquele PIB que está nos registros contábeis, né? Aquele PIB que é o valor ali teórico, assim vamos dizer, e o PIB real seria aquilo que de fato mostra, como o nome diz, a realidade da situação em que as pessoas daquele país vivem, né? A capacidade de poder de compra, a capacidade, o nível de consumo, né? Que o povo ali, de alguma forma, registra, entendeu? Então, quando a gente vai pensar no PIB real, entra alguns outros fatores que estão para além do cálculo do PIB nominal. Porque o nominal ele é muito simples, vamos assim pensar. É a questão do fluxo de caixa daquilo que foi comprado, daquilo que foi vendido e se registra dessa forma aí, conforme os produtos. Mas aí agora a pergunta é: quem está comprando? Né? Quem está vendendo? Aí nisso a gente já departamentabiliza, né? A, a gente faz assim departamentos, né? A gente separa os grupos sociais dentro da sociedade e nessa separação a gente verifica que existe uma diferença muito grande, né, entre aqueles que consomem e aqueles que de fato vendem. E mesmo assim, quando se olha para o PIB, olha para a realidade do Brasil como no todo e não olha para a realidade dos particulares que compõem o país, entendeu? Tem uma outra análise, gente, que não é nosso conteúdo, mas que é muito importante a gente observar e procurar saber, que é a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, que é a sigla que utiliza aí. Porque é uma análise muito mais profunda, né? Porque o PIB, Produto Interno Bruto, como eu disse para vocês, é uma questão muito contábil, matemática de registro das compras, da produção, da produtividade, das vendas. Ponto. Né? Agora, o IDH entra um pouco mais aquele elemento que eu disse para vocês agora há pouco. Então, olha, nós temos três níveis. PIB nominal é aquele que apenas, sobretudo, registra o que se foi produzido dentro de um ano e que foi vendido ali, né, dentro de um ano. O PIB real já entra questões relativas à inflação, ao valor da moeda e outros elementos que dizem que interferem, né, nesse valor dos produtos, o valor da moeda mesmo dentro da economia de um país. E ainda teria o terceiro item, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que vai analisar também de forma bem mais qualitativa as pessoas, né? As pessoas. Por que que é, tem nós temos países ricos, mas por que que nesses países ricos com IDH altíssimo, né, o PIB per capita, por exemplo, né, o PIB por cabeça é alto, mas tem muitas pessoas passando fome, entendeu? Então, ou seja, tem pessoas que não têm acesso à educação, tem pessoas que não têm acesso à saúde, e esses pontos aí que vão compor esse índice de desenvolvimento humano, certo? Então, gente, é três pontos, né? E nessa aula a gente pretende verificar basicamente o primeiro deles, que é, na verdade, esses elementos relativos ao PIB, certo? Alguém quer dizer alguma coisa nesse momento inicial aqui? Eu já postei tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui no nosso chat aqui da equipe do Teams o link, né, para a aula de hoje, certo? E aí a gente agora eu tenho uma proposta de um percurso para a gente fazer aqui hoje, né? Então uma básica videoaula, né? Só para a gente a gente chama isso aqui de warming, né? Um elemento assim, o IBGE explicando a questão do PIB e depois a gente tem o texto e os slides. A gente vai seguir, então, o caminho pelos slides. Ok, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando aqui, tá tudo bem, né? Dá umas reações aí, obrigado.
Caso estou vendo alguma reação. Então, vamos começar, então. Vocês querem comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário inicial? Durante o vídeo, o vídeo é curto, mas eu gostaria que vocês fizessem algumas... Põe no seu rascunho aí no papel, que aí logo depois do vídeo eu vou colocar um link para vocês colocarem umas perguntas ou comentários, gente, certo? Ou os dois. Pergunta e comentário, pergunta ou comentário. Então, ou seja, eu vou avaliar isso, naturalmente, vou registrar essa avaliação aí, né, dessa participação. Enquanto o vídeo vai ocorrendo, você vai fazendo seu rascunho aí, ou uma pergunta de algum ponto, ou alguns pontos que foram ditos lá no vídeo, certo? Ou você faz algum comentário. Então, você tem duas formas de participar nesse contexto aí, certo? Então, eu vou projetar o vídeo, você anota aí. Aí, depois do vídeo, eu vou dar aí, tipo, uns 3 minutos para você digitar, né? Uns 3 até 5 minutos para você digitar. E a gente comenta essa participação inicial. Aí, depois, a gente passa para a parte do texto preparado. Certo? Então, deixa eu projetar aqui a tela para a gente, então, verificar esse item. Então, já tem aí, né? Tá no próprio blog, na postagem da aula de hoje, o vídeo, mas a gente vai, então, observar aqui para a gente, então, ver esse ponto que eu estou convidando vocês a gente a... Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que, por sua vez, foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano,
o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Então, conseguiram fazer os seus rascunhos aí? Eu acabei de colocar no grupo tanto do WhatsApp quanto aqui no nosso chat do Teams aqui, da equipe, né, do canal Fundamentos da Economia. Aí o link para que vocês façam suas participações, seja comentário, seja pergunta, certo? Aí vamos 5 minutos só para vocês digitarem, sintetizarem aí, pode ser? Então, nós somos 11 aqui participando agora e já tem 10 participações lá. Eu só queria já também, né, agradecer as pessoas que estão com a câmera ativada aí, Maurício, João Neto e Maria Eduarda, porque vocês sabem, se eu tenho esquecido de agradecer, porque é muito interessante a gente ter aqui essa mínima interação, né, das expressões que a gente faz enquanto a aula está acontecendo. Ajuda muito, né? Teve uma das últimas aulas nossas aí que foi quase que a aula inteira, só eu com a câmera ligada, e fica muito sem graça, né? Fica como se você estivesse fazendo uma live aí pelo Instagram, pelo YouTube, que a gente nem sabe se tem gente lá, se não tem, né? Porque aqui não é isso, né? Aqui é aula presencial. Não é uma live, não é uma palestra. Porque se fosse, seria até diferente. A gente faria outro formato, né? De outra forma, para que seja uma coisa diferente. Mas o fato é que quando a gente troca as ideias aqui, troca as expressões aqui, ajuda muito no processo, entendeu? Para a gente não se sentir tão sozinhos aí, né, nessa questão. Então, meninos, aqui temos as participações dos senhores. Não é um assunto tão novo assim, mas pode ser um assunto complicado, sim, né? Por quê? Porque é uma questão muito teórica, né? É uma questão que está muito assim, fora da nossa realidade. Por exemplo, se você tem um salário de R$ 1.000 por mês, aí você sabe que você tem que pagar sua conta de internet, você sabe que você tem que comprar comida, você tem que. Tá, aí você fecha a sua conta, você sabe, eu ganhei R$ 1.000, esse mês eu vou guardar R$ 100. Ou esse mês eu vou ficar devendo R$ 200 pro mês que vem. Né? Você fecha a conta. Agora que nós estamos falando das contas de um país inteiro. Então, ou seja, é um número, além de ser muito grande, né? Um número muito grande, tem muitas variáveis nesse processo. Então, no caso, assim, basta para a gente entender minimamente qual que é essa estrutura, o que compõe esse indicador econômico, né? Então, ou seja, é mais um item que pode ser utilizado para que as empresas, o governo e as famílias façam seus planejamentos das atividades econômicas e a economia de fato como ela vem ocorrendo. Então vamos olhando aqui essas questões que vocês colocaram. Eu percebi aqui que eu acho que quase nenhum de vocês leram aqui essa primeira linha, né? Não se esqueça de adicionar o seu nome. Então, agora eu não sei quem é que fez cada coisa. E, para tanto, então,
eu vou precisar que vocês vão ativar os seus áudios aí quando for a sua fala, o seu comentário, para que eu Professor, possa anotar. Fala, Sara. eu não consegui colocar a minha pergunta, mas quando for minha vez, eu falo aqui, tá bom? Tá, você não conseguiu porque você não conseguiu acessar? O que foi? Ah, quando eu fui acessar, saiu aqui da reunião, não entendi o que aconteceu. Ah, tá. Não é porque são várias abas, entendeu? É tipo, você nem saiu da reunião, você estava nela, só que você não viu a reunião, entendeu? Mas tudo bem, pode falar oralmente também, não tem problema nenhum, não. Então, quem foi que fez essa primeira pergunta aqui, por favor? Fui eu, professor, Gabriel. Gabriel. Então, aí, olha lá, qual país com o maior PIB na atualidade? Você tem... O que você acha, Gabriel? Assim, Bom, professor, teoricamente. eu cheguei um pouco atrasado, eu peguei o vídeo assim bem no finalzinho. Só que eu acredito que seja os Estados Unidos, né? Esse é o ponto, sabe? Por muitos anos na nossa história, né, os Estados Unidos vem liderando esse ranking do PIB. Isso por muitos anos, e engraçado o seguinte, quase toda crise mundial que se inicia, meio que inicia-se lá, ou por questões relativas ao dólar, ou por questões relativas aos Estados Unidos, e mesmo assim o procedimento ocorre. As taxas de juros aumentam, mundialmente falando, e os Estados Unidos ainda continua na dianteira do processo. Né? Então, ou seja, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. E essa alguma coisa foi, bom, a gente economicamente poderia falar, nasce da próprio processo da Revolução Industrial, que é da Inglaterra, propriamente dita. A Inglaterra que deveria ser o PIB maior do mundo durante toda a modernidade, mas de alguma forma os Estados Unidos conseguiu, naquela terceira revolução industrial ali, conseguiu trazer para ele, né, os elementos, além da produção, a questão capital, a questão capitalista, a questão da economia. Pois os Estados Unidos ele conseguiu, ao longo desses últimos 100 anos, principalmente, conseguiu fazer com que o mundo inteiro quisesse a moeda americana. Que o mundo inteiro entendesse que a moeda americana seria algo valioso e os negócios americanos, né, norte-americanos ou estadunidenses, que os negócios americanos fossem aqueles sólidos, aqueles interessantes. E aí tem as participações, né? Uma participação na Primeira Guerra Mundial, aí meio tímida, uma participação um pouco mais efetiva na Segunda Guerra Mundial, né? E aí vai se estabelecendo aí o padrão de vida cultural para o mundo inteiro, essas questões. Entendeu? Então, ou seja, a gente não precisa nem de consultar agora, viu, Gabriel, para falar que o maior PIB do mundo é os Estados Unidos. Mas tem projeções, a China está, a China tá avante nesse processo. Tem projeções para 2024 a China ultrapassar os Estados Unidos. Agora vamos ver o que vai acontecer lá, né? Se de fato vai ultrapassar ou se alguma coisa vai acontecer aí que os Estados Unidos manterá a sua posição ou outro país apareça na baila, né? Então é um pouco essa questão. Ok? Vamos aqui. Todo imposto cobrado se torna um acréscimo no final da soma do PIB? Quem falou essa aqui? Fui eu. João Neto, né? Então, essa questão, ela é fato, João Neto. Por que acontece? O que nós percebemos lá? O que é tomado como cálculo do PIB? Não é o preço final do produto, entendeu? Sendo o preço final do produto, já está embutido aqueles impostos, sabe? Tanto o imposto lá da matéria-prima, quanto o imposto sobre o serviço e o imposto sobre a mercadoria de modo que o cliente vai pagar, que o consumidor final vai pagar, entendeu? Alguns economistas discutem essa questão, dizendo, olha, isso aí na verdade é uma manobra que o país pode criar para que ele eleve o PIB dele, né? Mas na verdade não é, porque é um processo, né? Porque o imposto ele é cobrado ali, que está totalmente ligado ao consumo, né? E ele financia toda o Estado, toda a questão ocorrendo ali. Então, respondendo a pergunta diretamente, olha, o imposto cobrado se torna acréscimo no final da soma do PIB? Sim, porque o imposto cobrado é parte do custo
da mercadoria que vai ser vendida, do produto que vai ser vendido. Entendeu? Então, ele é um agregado ali e o imposto também, ele entra nessa soma. Né? Não dá para separar esses pontos. Mas o que pode acontecer? Tem produtos que são isentos de impostos, entendeu? Então, de alguma forma também, né, já que os que são acrescidos de impostos somam no PIB, os que são isentos de impostos também vão fazer um decréscimo no PIB, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas formas de você participar de investimento em empresas, por exemplo, comprando debentures, é um termo aí, que são uma espécie de ações, são títulos da empresa, você dá dinheiro para a empresa te dá debentures. São títulos, são documentos. E aí, com o tempo, você vai resgatar essas debêntures, né? A empresa vai devolver o dinheiro, mas junto com isso vai devolver para você participação no lucro da empresa, vai devolver para você juros do capital que você investiu na empresa, etc. Né? E aí, tem algumas debêntures que são de empresas de infraestrutura, né? E outros debêntures que é de qualquer empresa. Se você compra debênture de qualquer empresa, depois, no final do ano, você tem que declarar seu imposto de renda. Entendeu? Aí você tem que pagar imposto sobre a renda do investimento que você fez na empresa comum. Agora, existem empresas que são de infraestrutura. Empresas que constroem hospital, empresas que constroem estradas, empresas que constroem escolas, né, para o governo. Essas empresas ganham incentivo fiscal do governo. Entendeu? E aí, se você investe seu dinheiro nessas empresas, você recebe o seu lucro, o seu ganho de capital pelas debêntures e você não tem que declarar no imposto de renda, porque essas empresas têm isenção. Entendeu? Então, só um exemplo aí da questão da atividade econômica, do processo de investimentos aí, que ocorre aí a inserção ou não de impostos, né, no processo. Então, olha, em uma classificação dos países sobre o PIB, o Brasil fica mais ou menos em qual lugar? E teria capacidade de ficar em ranking maior? Quem falou essa pergunta aqui? Alguém está falando no chat aí pra gente? A Isabela. Certo, Isabela. Eu já estou vendo aqui o chat, já estou avisado. Então, olha, o Brasil hoje está. O Brasil, ano passado, né, assim, no ranking até o ano passado, o Brasil está na 21ª posição. E essa é uma posição muito boa, né? Vamos pensar assim, porque de 200 e poucos países, o Brasil está na 21ª posição. Né? Como é que ele subiria de posição? Teria que aumentar a produtividade, teria que diminuir a taxa de desemprego, teria que aumentar as exportações, teria que diminuir as importações, né? Então, essas coisas todas aí. E aí, vamos saber, teria condição de chegar num ranking maior? Subir no ranking? Claro que teria, né? Mas muita coisa tem que acontecer. E tudo diz respeito à circulação econômica, né? Então, se o PIB do país estiver muito baixo, o que acontece? Acontece o quê? Quem escreveu isso aqui? Fui eu, Ana Paula. Ana Paula, né? Então, ou seja, o PIB é um indicador, né, Ana Paula? Então, quanto mais baixo é o PIB, mais indica que esse país, economicamente, é fraco. Esse país não produz, esse país não exporta, esse país, o consumo dele é limitado, entendeu? Então, são esses pontos que que são então agregados, né, nessa análise relativa ao PIB. Então, ou seja, o PIB do país é baixo, significa que o país é pobre, né? Mas aí no vídeo ainda fez um ponto aí, né? O país produz pouco, mas de alguma forma tem pouca gente no país, entendeu? O país é fraquíssimo na produção, mas tem pouca gente. Então, nesse sentido, num ranking, ele está lá numa posição bem longe mesmo, né? Mas se você for ver lá dentro, tem saúde, tem educação, tem tudo que precisa. Aí eu estou lembrando com esse comentário daquele país que a Sara apresentou na aula passada. Então, assim, ela ficou encantada com o país, porque lá, por exemplo, manda o pessoal para estudar fora, etc. Mas isso indica, na verdade, uma fragilidade muito grande dentro do país. Porque o país ele é tão fraco, vamos assim dizer,
na sua estrutura, que não tem um sistema de educação sólido para formar a sua população. Não tem um sistema de saúde sólido para tratar da sua população. Entendeu? Então, ou seja, pode ter uma economia interessante aí, mas não tem uma estrutura que mantenha a sua população saudável, formada, sabe? Um tanto de elementos assim. Inclusive, tem países capitalistas aí que criticam o Brasil, viu? Acho que está dentro da questão da Isabela ainda, né? Então, critica o Brasil, porque aqui nós temos muito serviço público, sabe? Nós temos muito serviço público aqui, de graça. É ruim para os negócios. Então, você não poderia ter tantas vagas em universidade federal, não podia ter tantas vagas em universidade estadual, não deveria nem ter universidade estadual. Para quê? Para que aí as pessoas vão para as privadas, né? E nas privadas faz a economia circular. O exemplo do Chile, que ocorreu há um tempo, né? Desde que foi até, inclusive, foi falado aqui, vocês apresentaram o Chile, não lembro quem foi mais agora. Foi Isadora, né? Então, lá tem uma universidade no Chile, uma universidade federal. Mas tem muitas particulares. E o menino pobre, como é que ele faz? Vai lá no governo, o governo dá um cheque para o menino estudar na faculdade particular. Mas isso é bom? Como a Sara disse, não, o governo ainda está pagando para o pessoal estudar na particular. Coisa que acontece no Brasil, pelo FIES ou pelo ProUni, tanto faz. Né? Mas prova, por outro lado, que o país ele não tem estrutura pública que garante esses serviços que deveriam ser os serviços essenciais. Ou essenciais não, serviços básicos, que é saúde e educação. Né? Aí tem segurança e outras coisas mais nesse sentido aí. Então, nós estamos fazendo assim essa análise econômica, né, do modo assim bem macro, bem amplo, né, para a gente verificar essas questões de estrutura, certo? Então aquela história, né? Você lembra no final do ano passado a carne começou a ficar muito cara, né? Ficou muito caro mesmo. Aí você lembra não sei se vocês viram uns memes aí, né? Você que critica o roceiro, você que critica a pessoa da fazenda, né, por ser caipira, ele tem carne, né? Tem lá frango, tem porco, tem vaca, tem as coisas lá. E nós da cidade, moderninhos, tal, como é que nós vamos fazer para comprar carne? Vocês viram uma coisa nesse sentido aí? Então, aquela coisa, eu não estou fazendo apologia nenhuma aqui, não. Eu não estou defendendo nenhum lado aqui, não. Só estou falando o seguinte: se você vai numa fazenda, uma fazenda mais ou menos estruturada, principalmente as mais longe, lá eles têm provimentos de quase tudo, sabe? Tá muito preparado ali o estoque deles, organizado ali o arroz para o ano inteiro, o feijão, né? A criação dos animais, a plantação da horta. Eles têm ali uma estrutura um tanto quanto autossustentável. Por quê? Porque eles estão lá e eles precisam do elemento lá. Agora, eu acho que qualquer um de vocês que mora na cidade, dá uma olhada na despensa se você tem lá, por exemplo, o estoque de arroz até o final do mês que vem. Possivelmente não tem. Porque é só atravessar a rua e ir no mercadinho e compra lá 1 quilo do arroz, né? O sal tá lá na lata, quando vai querer outro, você vai no mercadinho e compra. Agora vai lá na pessoa da fazenda, ela tem lá um pouco mais guardado, porque se acabar, como é que ela vai fazer se ela precisa daquela coisa ali? Entendeu? Então, só estou colocando esse exemplo, talvez não é o melhor exemplo, mas é um exemplo para a gente pensar que existem estruturas. Então, em alguns lugares, você vai ter uma estrutura bem firme, uma estrutura que tem aquilo que se precisa. E tem algum lugar que não tem essa estrutura. Vai ter que buscar fora, né? Então, eu não sei se ficou claro esse exemplo que eu estou tentando colocar para vocês aqui. Entendeu? Então, tem países que parecem ser pobres, mas tem ali dentro todo um aparato que faz com que a vida das pessoas tenha qualidade, né? E tem países que parecem ser ricos, mas as pessoas não têm acesso aos elementos que fazem parte de uma qualidade de vida. No caso da Índia, por exemplo. Porque tem muita gente, o país é muito grande, então produz. Mas o que nós temos de gente pobre lá, com qualidade de vida relativamente muito baixa. E na Índia tem um agravante também da questão das castas, né? Porque lá tem grupos da sociedade
que são aqueles que vão ser sempre ricos, né? Considerados os santos entre eles. E aqueles que vão ser sempre pobres, que são os intocáveis. Né? Por mais que já tenha mudado muito essa ideia aí, mas a questão religiosa é muito clara nesse sentido. Então não há muito fácil essa transição aí de uma casta. Bom, não tem transição de uma casta para outra, né? Não tem mesmo. E isso acaba refletindo no social. Eu acho que a Sara estava queria se manifestar agora há pouco aí, não sei se ainda quer. Não, professor, que eu ia falar assim, então o PIB lá no país de Brunei é bem baixo. Eu tenho que olhar no ranking aí. Mas eu tenho quase certeza que ele é bem baixo pelo tamanho do país e tal. Mas você falou que eles são de petróleo lá, né? Então, quando é país que vende petróleo, normalmente a produção é grande, né? O negócio é grande. Mas aí eu só estou questionando a estrutura do país, né? Que é a questão dos. Que adianta ter dinheiro se não tem ali os acessos e as condições para que o povo cresça, né? Cresça aí. Sabe, é só isso. Mas a gente podia ver no ranking dos países aí qual que é o PIB lá de, de Brunei, né? A Isadora colocou no chat aí, professor, ter um PIB muito alto, ter uma qualidade de vida baixa, pode influenciar em algum outro aspecto no país? Bom, a questão é um indicador, né? Então, sendo um indicador, ele não é o único indicador, entendeu? Ele não diz tudo o que você precisa saber sobre a economia daquele país, certo? Então, as pessoas, quem são as pessoas interessadas no PIB do país, economicamente, para o país, para ser bom ou ruim para o país? Vamos pensar em investidores internacionais, empresários internacionais, né? Que vai, então, observar ali se é interessante operar os negócios naquele país em específico, certo? E nós temos, então, algumas empresas que escolhem os países com PIB mais baixo. Por quê? Porque é nesses países que eles vão pagar os salários mais baixos para os funcionários. Entendeu? Então, é uma forma de usurpar ainda mais a pobreza. E aí, eu vou falar uma fala bem socialista aqui agora, bem comunista, né? Então, as pessoas estão aí trabalhando, pegando ônibus lotado, né? Enfrentando o coronavírus de cara mesmo, né? Trabalhando para melhorar de vida, né? Melhorar a vida. Agora estão melhorando a vida de quem? Porque se esses trabalhadores aí estão na mesma sempre, né? Enquanto outros estão aí usurpando e ganhando em cima disso, né? Em cima de todo esse trabalho, todo esse esforço e todo esse risco que estão correndo. Então, só uma coisa nesse sentido de pensar, porque essa relação que há entre trabalhador e patrão, numa pequena empresa, há entre países ricos e países mais pobres, entendeu? E aí, nesse sentido, vendo essa macroeconomia de forma bem mais escancarada e evidente. Vamos olhar aqui. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um local. Esta soma é feita durante um período, geralmente um ano. O PIB é calculado de acordo com a moeda de cada país. Certo? Não é pergunta, é comentário. Quem fez isso aqui? Isadora. Beleza. Quer acrescentar alguma coisa, Isadora, no que você escreveu? Tem que escrever uma frase até comprida. Todos os produtos comercializados geram, no fim, um lucro específico, onde em cada parte do processo de produção foi acrescentado novos impostos e ideias para chegar em um produto final de valor ainda superior, né, que é os valores agregados, não é? Quem fez esse comentário aqui? Eu, professor Guilherme. Guilherme, beleza. Então, muito bem. A próxima. O que aconteceria se não tivéssemos mais o PIB? Mudaria o que economicamente? Quem que falou isso aqui? Quem perguntou? Eu, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Bom, eu queria entender a sua pergunta, Maria Eduarda. O que você entendeu aqui quando você perguntou? O que você queria perguntar, na verdade? Se não tivéssemos o PIB? Se não tivesse o PIB como um Indicador? um indicador, Ah, tá. meio que um termômetro está ali Certo. informando sobre o país, aí em relação a isso.
Não, mas teria outras existem, né? Já existem outras formas de medir a atividade econômica do país, né? Você olha outros elementos em separado, né? Como, por exemplo, a, as instituições, como a gente estava falando até agora há pouco, as instituições públicas desse país, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, né? Então, o PIB ele foi criado ao longo de um tempo, né? Com vários indicadores que foram sendo acrescentados, elementos acrescentados a esses indicadores, e hoje a gente tem já uma fórmula um pouco mais elaborada, né? Mas é vinculada a uma base de dados muito sólida, sabe? Uma base de dados que é capaz de verificar tudo que foi produzido, tudo que foi vendido, tudo que foi transformado até chegar no produto final. Então, você veja, não sei quem é ligado com fazenda aí. Agora nós estamos na época do imposto de renda, né? Venceria até mês passado e prorrogou até semana que vem a declaração do imposto de renda. Com essa declaração, de qualquer um de nós que participa da economia e com salário aí de uns R$ 2.000 por mês, 2.000 e pouco por mês, ele é obrigado a declarar imposto de renda. Se ele não declarar o imposto de renda, ele vai sofrer sanções, multas, até travamento do seu CPF. A pessoa fica economicamente inativa ou impedida de alguma forma. Então, com essa declaração de imposto de renda, o governo sabe quantas vacas tem na fazenda do seu Zé. Como é que o governo sabe isso? Porque o seu Zé declara. Como é que o seu Zé declara? Porque tem um outro agregado, que é a obrigação de vacinar o gado. Se o seu Zé não vacina o gado, ele vai ter um outro fiscal da agrodefesa que vai lá e dá multa para o seu José. Aí, beleza. Já que o seu José vai vacinar as vacas dele lá, ele vai comprar essas vacinas numa loja que é autorizada a vender vacina para vaca, né? E essa loja dá para o seu José a nota fiscal de tantas doses da vacina. O seu José pega essa nota fiscal e põe na Receita Federal para declarar quantas vacas ele tem. Então, assim, vocês estão vendo o desenho da coisa, né, do que vai sendo feito, né? Então, se você tem mais de um emprego, né? Se você tem um emprego, aí o seu patrão declara que ele tem você como funcionário. Essa declaração de você como funcionário vai deduzir, vai diminuir o lucro da empresa, porque parte do lucro da empresa ele está usando para pagar o seu salário. Isso vai diminuir o imposto de renda dele. Então, é interesse do patrão declarar o seu funcionário. Aí você recebeu o salário e você não declarou. Aí ele vai atrás de você. Uai, mas seu patrão te declarou, por que você não declarou? Então você tem que declarar, você vai pagar multa, você vai. Enfim, esses pontos todos, né? Então, assim, as pontas são todas bem amarradas no sistema de informações, né? Então, eu acho que isso não responde diretamente a pergunta que a Maria Eduarda fez, mas se não tem esse indicador, teria outro, viu, Maria Eduarda? O fato é esse. Só que, de alguma forma, né, eu fico um pouco encantado com essa macro, né, com essa visão tão ampla de conseguir, numa única forma, juntar tantas informações, tantos elementos que dão um indicador tão completo quanto o PIB, né? É claro que eu não estou endeusando o PIB, não, porque eu trabalho, na minha pesquisa, na minha atitude de pesquisa, eu trabalho com IDH, entendeu? O PIB, na verdade, para mim é uma máscara. O PIB, para mim, é um disfarce, porque, na verdade, me preocupa, né, são as pessoas pobres dentro dos países ricos, que incomoda um pouco essa situação aí. Então, como que o país pode ser rico se tem pobre? Então, isso é coisa do capitalismo, né? Mas é esse ponto. Não sei se alguém tem algum comentário um pouco, quiser comentar também, mas é essa situação. É um indicador e teria outros com certeza, e tem outros com certeza que as empresas, que o governo, que as pessoas utilizam para fazer suas atividades econômicas, né? Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Como é distribuída a verba nacional oriunda do PIB para os setores econômicos do Brasil, tanto saúde quanto educação, entre outros? Quem perguntou essa questão? Foi eu, Maurício. Maurício. Então, Maurício, eu não vou comentar tanto aqui no sentido de porque, mas veja bem, existem alguns serviços básicos, né? Bom, na verdade é o seguinte, o PIB, eu não sei se você está entendendo o PIB aqui, que não existe uma verba oriunda do PIB, né? Vamos pensar assim. Não existe um fundo, não existe um saldo que é o PIB.
Você está entendendo isso, Maurício? Não existe esse saldo. Existe um saldo, por exemplo, essa pergunta sua aqui, se fosse questão de impostos, beleza. Então, o Brasil recebe tantos de impostos. Aí nós temos leis que obrigam o Brasil a colocar 20% para a educação, 15% para a saúde, e distribui. Agora, o PIB é apenas um indicador nominal da economia. E aonde está o dinheiro que soma o PIB? Está no seu bolso, está na conta da empresa, está na conta do governo também. Você está entendendo? Então, ou seja, na verdade é só a soma do valor, mas a gente não tem o valor, a gente não tem esse dinheiro reunido num lugar só. E esse valor é em bens e serviços, né? Então, ou seja, tá na casa que você mora, sabe? E ela vai ser calculada esse ano, se ela foi feita esse ano. Ficou claro, assim, essa fala aqui, Maurício? Entendeu? Então, ou seja, tá distribuído aí, né? Então, ou seja, eu uso um carro que tem 7 anos já. Então, ele entrou no PIB lá de 2013, né? Então, assim, eu estou usando esse carro há 7 anos, já vou usar ainda pelo menos uns 3, 4 anos para frente ainda, né? Mas eu só vou, então, participar no novo cálculo do novo PIB quando eu trocar de carro, né? E se esse carro meu eu vou vender para outra pessoa, não muda nada no PIB do ano, porque é um carro usado. Então, só entra no cálculo do PIB o carro que eu compro na loja novo, né? Que foi produzido naquele ano. E outra coisa, se, por exemplo, o carro foi produzido em 2021, né? Então ele entra no cálculo de 2021, foi produzido no 2021. E eu comprei ele em 2022, ele não vai entrar no cálculo de 2022. Percebe? Porque é a questão de que a área da produção, a loja comprou esse carro lá da fábrica. E aí, então, entrou ali no cálculo 2021. Só que são, assim, produtos do ano, né? Produtos feitos novos, produtos do ano. Mas, de outra forma, também, naquela análise qualitativa do DH, Maurício, quando eu tenho o PIB mais alto, né, normalmente indica as qualidades em saúde, educação, etc. Né? Agora, tem que saber se é público ou privado. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eu convivi com as pessoas dos Estados Unidos de instituição religiosa, então eles pagam um plano de saúde caríssimo. Se a gente acha um Unimed cara aqui, lá o valor em relativo ao salário é mais que o dobro do preço, entendeu? Então, ou seja, e não tem serviço público. Só que, por exemplo, eu tô falando que eu convivi com uns missionários religiosos aqui. Ele ia no médico aqui, particular, pegava os recibos, nota fiscal, etc., e mandava lá para os Estados Unidos e o plano de saúde depositava na conta dele o valor que ele gastava. Você viu tanta a abrangência do plano de saúde privado nos Estados Unidos. É muito caro, mas abrange mesmo, né? A gente tem alguns limites aqui, né? Ipasgo só funciona aqui no Goiás, Unimed tem Unimed em cada estado, etc., né? Então, ou seja, esse exemplo do plano de saúde privado dos Estados Unidos, as pessoas, onde estivessem no mundo, elas usam o serviço, paga particular, mas o plano de saúde repõe. E se a pessoa precisa do saúde público ali, é problema. Não sei se vocês gostam de filmes americanos, né? A pessoa chega lá desesperada, tal, cadê o seu número do seguro? Qual o número do seu seguro social? Porque o seguro social é uma coisa que a pessoa paga. Se ela não paga, ela não tem. Ela não vai ter o tratamento. E pronto, né? É um pouco nesse sentido aí. Coisa que no Brasil nós somos pobres e tal, mas você não passa muito. Assim, pode ser que você demore um pouco a ser atendido, né? Mas é atendido. Você tem chance, né? O sistema público ainda funciona nesse sistema todo aí. Outro ponto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região. Caso esteja baixo, o que fazer? Quem perguntou essa questão? É você, Luana, que perguntou essa questão aqui? Estou vendo no chat aqui. Deve ser, ela comentou agora. Sim, beleza. Tá certo.
Mas aí o que fazer se o PIB está baixo? Né? Bom, vou entender a pergunta como assim, o que fazer para elevar o PIB? Já é claro para todos nós? Produção. Produção. Produção que vai gerar emprego, que vai gerar salário, que vai gerar consumo. Né? Isso eleva o PIB. Né? Porque aí, para produzir, precisa de matéria-prima. Aí vai fazer todo o setor girar. Né? O pessoal que gera matéria-prima, geral que gera produtividade e o consumo do país. E um ponto assim que mais eleva a taxa de um PIB, assim, mais, não vamos falar mais, mas um ponto que eleva bastante o PIB de um país aí é as exportações, sabe? E os Estados Unidos, ele é campeão nesse negócio. Em 1990, foi quando começou as lojinhas de R$ 1,99 aqui no Brasil, mais ou menos. Não sei se vocês já eram conscientes nessa época. Então foi nessa época que começou, por exemplo, flores de plástico, mesas, cadeiras de plástico, entendeu? Tudo que nós aqui nosso que era de madeira, de ferro, aí veio a onda dos plásticos. E quem trouxe isso para cá? Estados Unidos, né? E aí a coisa ficou, sabe, umas jogadas econômicas de produtos e produções internacionais que são passados para o mundo todo e a gente está experimentando até hoje essas questões aí, certo? E era uma coisa barata, né? Mas assim, o volume de negócio era muito grande de um país para o outro. Então, os Estados Unidos exportava para o Brasil só comprava. E o Brasil exportava alguma coisa? Exportava quase nada, né? E aí a gente tem alguns negócios aí, tipo exportação da soja, exportação aí de frangos, enfim. Nós temos exportação da carne, né, da agroindústria aí, de modo geral. Nós temos grandes números de exportação. Só que comida é uma coisa barata. Enquanto nós estamos importando tudo de refrigeração, de celular, de tudo que é caro, nós estamos importando. O que é barato, nós estamos exportando. Entendeu? Nós estamos exportando uma coisa que é barata, mas nós estamos comprando de fora uma coisa que é cara. E aí, nesse sentido, afeta o nosso PIB para baixo, né? Não eleva. Agora, se vocês fossem aí engenheiros, se vocês fossem aí cientistas que criassem a vacina para o corona, né? Talvez nós teríamos uma chance de elevar nosso PIB, produzindo coisas que exportam para o mundo inteiro, né? Agora vocês vão fazer direito, né? Então, só a humanidade não vai construir celular, não vai construir foguete, nem construir avião. Então, nós temos que. É o que nós temos aí, né? Só discutir a sociedade e os efeitos que ela vai, então, tendo aí economicamente no povo. Certo. Essa questão aqui. Deixa eu ver se nós vimos. Tá. Quem escreveu essa aqui? Entendi que o PIB é um indicador de um fluxo econômico durante um determinado tempo em um país que trabalha um valor final ano a ano. Quem fez? Foi eu, professor Carlos. Beleza, foi comentário. Penúltimo foi a Sara. Conseguiu fazer, né, Sara? A metodologia de medição do PIB sempre foi a mesma, a partir das somas e produtos finais? Sim, esse é um ponto. Quando se definiu o PIB, né, Produto Interno Bruto, é o produto que naquele ano foi, então, produzido no Brasil. É bruto por quê? Porque é o final. Né? Não está descontada aí a matéria-prima, a mão de obra, é bruto. É o valor final, é o valor fechado. Aí, se você for separar, né? Aí você tem impostos, você tem mão de obra, você tem matéria-prima, uma série de coisas aí que vai separando, lucro da empresa. Mas aí, para olhar o produto interno bruto, até porque não tem objetivo aí de separar, como a pergunta do Maurício, não tem muito objetivo de separar essas contas, na verdade é ver a riqueza do país mesmo, a riqueza fechada do país, né? Então, é feito dessa forma, ano a ano e soma dos produtos finais, do valor dos produtos finais. Né? E a última participação aqui veio, por se tratar de um indicador importante, há algum órgão específico para fiscalização dessas relações? O Zé Victor escreveu. Na verdade, Zé Victor, não tem vamos pensar, quem é que é a instituição brasileira que vai se preocupar com isso?
Hoje chama Ministério da Economia, né? Aí você tem a Secretaria da Fazenda nos municípios, em alguns estados, Secretaria da Fazenda, e aí pegaram a moda do Bolsonaro, quando nós tínhamos o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Nós tínhamos dois ministérios aqui até o governo anterior. Planejamento, então, planeja as finanças, né, as contas do país, e da Fazenda faz a arrecadação junto o dinheiro para usar no planejamento para infraestrutura, obras, etc. Aí no governo Bolsonaro juntou os dois ministérios, Planejamento e Fazenda, num ministério só chamado Ministério da Economia. E vários estados fizeram a Secretaria da Economia e alguns municípios também. Entendeu? Então, essa é a instituição que faz a pesquisa, que lidera essa pesquisa. Porque dentro do Ministério da Economia tem quem? O Banco Central. O Banco Central tem a informação de todo e qualquer banco do Brasil, certo? Então, todas as operações que eu faço, que você faz, mesmo as mais simples possíveis, elas estão, de alguma forma, estão registradas na base de dados do Ministério da Economia. Então, a instituição então, que vai verificar a questão do PIB é isso aí, certo? Então, não é uma questão assim de informar, de verificar se a informação é certa, se está de fato declarado certinho, porque não é um imposto, é apenas uma pesquisa, é um indicador, é uma análise, entendeu? Então é um dado teórico, não é um dado prático, não é um dado substancial, certo? Às vezes o país faz até falcatrua para elevar esse valor do PIB aí, para atrair negócios internacionais, né? Mas não é um elemento que tem que ser comprovado, etc. Ele é um elemento que é analisado, ele é formulado e analisado. Certo? Então, eu gostei dessa participação. Não sei se vocês gostaram dessa. De fazer essa. Professor, Sim, sabe? a Isabela está perguntando. Um exemplo, eu compro uma mercadoria no Japão para vender aqui. Aí o PIB vai ser elevado do Japão por vender para mim ou para o Brasil por eu estar vendendo aqui? Não, você compra uma mercadoria do Japão, você está contribuindo para a elevação do PIB do Japão e está contribuindo para a diminuição do PIB do Brasil, certo? Porque o PIB nosso é taxa de exportação menos taxa de importação, entendeu? Para ter um PIB elevado, eu tenho que exportar mais, eu tenho que vender para fora. Se eu compro lá de fora, eu estou mostrando aqui no Brasil, Isabela, é o seguinte: o Brasil é incapaz de produzir. Ele está precisando de buscar em outro país. E o Japão, o que ele está mostrando para o mundo? Eu sou tão capaz de produzir que eu produzo, vendo aqui dentro e vendo lá fora também. Você entendeu, Isabela? E seus colegas todos. Então, ou seja, mas eu estou vendendo aqui, mas o nosso cálculo do PIB é da produção. Precisa produzir aqui. Sabe isso que vai entrar no processo. Sim, Sara. Professor, eu não sei se o senhor falou e eu não escutei, não entendi, mas qual o benefício do PIB ser elevado, ser alto com o país? Me fala uma coisa aqui. Eu vou fazer um comentário e ver se tem sentido, né? Se você tivesse uma conta, se você tivesse um dinheiro, muito dinheiro mesmo, né? Você. Bom, eu acho que o exemplo é fajuto, mas a questão do PIB, gente. Eu mudei a estratégia, tá? Não vou responder o que eu pensei que eu ia responder, tá, Sara? Mas é o seguinte: mostrar que é rico. Mostrar que é rico. Agora, não é tão simples assim. Não é só mostrar que é rico. Mostrar No que esse caso, aí país. o país vai ter um pouquinho de fama. Aí é um país rico. Só que esse pouquinho de fama vai aumentar uma série de elementos, abrir portas do país para fazer negócio com outros países e ficar mais rico. Vai abrir possibilidades da população daquele país investir mais no país e ficar mais rico, sabe?
Então, seria essa questão. Basicamente assim. Por que, então, trabalhar para a composição boa do PIB? Para que melhore de vida. A ideia seria essa, basicamente falando. Aí depois que tá, aí volta a pergunta do Maurício, que ela é pertinente mesmo, né? E depois de muito rico, o que vamos fazer? Não, agora vamos investir. Que forma? Vamos formar as pessoas bem formadas, para que no Brasil, por exemplo, todo mundo tenha doutorado, né? Vamos fazer um sistema de saúde que aqui no Brasil a gente possa fazer tudo quanto é procedimento que você imagina, sabe? Aí você vai, então, distribuir essa renda de alguma forma, né? Isso através de quê? Políticas públicas, que vai, então, fazer com que o dinheiro fique e seja reinvestido aqui mesmo, né? São formas, são estratégias, entendeu? Estratégias. E cada governo vai tratar isso da forma que ele acha que deve ser tratado. Ok, senhores? Eu achei muito rico assim esses comentários. Sinceramente, eu pensei que nós não fôssemos tratar essa coisa de forma tão livre como foi agora, né? Mas aí tem alguns slides aqui. Esses slides são assuntos técnicos, informações técnicas, né? Que você precisa gravar. Não sei se vocês já viram aí em trabalhos no Teams, apareceu já aí mais um trabalho, que é uma tarefa de perguntas objetivas de marcar, que é baseado na aula de hoje. Então, eu quero agora passar para os slides da aula de hoje, que tem a ver com o texto também, que nós separamos para a aula de hoje. E aí a gente, então, encaminha essa questão, certo? Então, se você puder, logo puder aí, confira lá no Teams se você já tem sua tarefa lá, né? Mas todos aparecem aí, é bem tranquilo nesse sentido aí. Então, olha só, aqui, ó, gente, aula 7, principais agregados macroeconômicos. Nós vimos o vídeo, e aqui tem os slides, o texto, quer dizer, né? Está aqui o texto da aula, que é justamente esse tema aqui, tá vendo? Principais agregados macroeconômicos. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, só para provocar vocês mesmo. Fala para mim uma diferença aí, diferença entre macro e micro. Coloca no chat ou fala aí no áudio pra gente. Macroeconomia e microeconomia. O que você entende essa diferença aí, por favor? Quem é do chat, põe no chat. Quem quiser falar aqui no áudio, fala no áudio, por favor. Porque o tema da aula é esse, né? Agregados macroeconômicos. O diferente do macroeconômico é o microeconômico. E a gente vai falando dos termos assim, como se tivesse tudo belezinha, tudo certo, né? E às vezes nem tá. Mas qual que é a diferença? A micro é uma economia individual e a macro é uma geral, né? Certo. O que mais que vocês têm aí como informação sobre isso? E a macroeconomia, a produção em grande escala, e a microeconomia, ela é em pequena escala e mais específica naquele local. Certo. É isso mesmo, né? Obrigado pela participação. Mas veja bem, gente, micro, pequeno, né? Algo pequeno. Macro, algo que está na cara, que está escancarado, né? As relações microeconômicas têm a ver com a moça que limpa aqui na minha casa, tem a ver com o meu vínculo com a FAI me paga um salário, com esse salário eu consigo pagar para a moça vir aqui em casa uma vez na semana e limpar aqui minha casa, né? Essa é uma relação microeconômica, sabe? E com esse salário que essa moça recebe, ela vai e compra ali uma coisa para comer na casa dela. Isso é microeconomia, sabe? Uma pequena empresa, num pequeno município, faz relações microeconômicas, né? Relações que a gente verifica ali, a gente pode ver lá quanto você faturou, quanto você gastou,
né? Quanto você tem lá guardado no banco, quanto você está devendo, são relações microeconômicas. Agora, as relações macroeconômicas são essas tão grande, que o volume é tão imenso que a gente não tem muita noção dos elementos pontuais. Temos noção do elemento geral, certo? E aí eu acho que até a fala da Maria Eduarda, a pergunta, né? E se não tivesse o PIB? Pois é, ele é um indicador macroeconômico, sabe? Ele é um indicador que consegue mostrar para a gente essa economia grande do Brasil. Como, por exemplo, eu posso muito bem, meu tio planta feijão. Eu posso muito bem falar para você quantos quilos de feijão ele vendeu esse ano, ele produziu o ano passado. Agora pensa o feijão produzido no Brasil inteiro, por todos os produtores de feijão do Brasil, né? Aí é um agregado macroeconômico, porque é um número muito próximo da realidade, mas ele não é um número tão que você domina. É um número que você pode conhecer, mas que você não domina. Eu domino o meu salário. Não, nem sempre, né, que eu fico devendo todo mês, mas enfim. Mas é um número que eu tenho aqui na minha. Tem aqui minhas contas aqui, né? Agora, a produção de todos os feijões do Brasil inteiro é um dado macroeconômico, né? E esses agregados macroeconômicos, então, seria na aula de economia hoje, a gente verificar elementos que o Estado lança mão, né? Para ele pensar as políticas monetárias, para ele pensar os investimentos, para ele pensar a infraestrutura, para pensar as coisas todas aí. E aí, entre esses principais agregados macroeconômicos, né? Então, viu, Sara? Agregado, aquilo que agrega, aquilo que compõe a economia nacional, aquilo que compõe a atividade financeira e econômica nacional. Entre esses itens, nós temos aqui, olha só, algumas questões que relativas ao Estado, que ele vai arrecadar o dinheiro e distribuir, ele vai alocar esse dinheiro, ele vai estabilizar as condições do mercado, aí, as questões do país, certo? E aí nós temos, por exemplo, olha só, a macroeconomia, ela estuda, então estuda, teoria, sabe? Estuda a demanda e a oferta agregada, no que diz respeito a bens e serviços, diz respeito ao mercado de trabalho, ao mercado monetário, ao mercado de títulos, certo? Bom, e o mercado da moeda estrangeira. Aí o que mais temos? Olha só, olha esse desenho, né? Deixa eu abrir no outro aplicativo aqui que eu posso riscar. Sabe, enquanto vai abrindo aqui, né? Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, tudo que faz parte do governo, né? Quando diz respeito à demanda agregada. O que é demanda agregada? A necessidade do povo, a necessidade das pessoas. A necessidade começa sempre em alta, a gente precisa de tudo. À medida que a gente vai comprando, a gente vai, então, diminuindo a nossa necessidade, diminuindo a nossa demanda. E a oferta? A oferta é o contrário. Começa zero. Aí você começa a fazer o produto e você vai fazendo mais produto, vai elevando a produtividade. Entendeu? Então, tá vendo a curva aqui descendo e aqui a curva subindo. Aqui é um gráfico X e Y, no qual aqui você tem data, né? Aqui o tempo quer dizer, e aqui você tem a quantidade, né? Aqui você tem a quantidade, subindo quantidade. E à direita aqui você tem tempo dessa produtividade. Deixa eu só mostrar aqui na forma que... Vou ter que criar uma cópia. Aí vocês me falam se está ficando claro ou não essa questão aqui. Então veja aqui, ó, demanda agregada, certo? Então a demanda é necessidade, as nossas vontades. Começa alta. E aí a curva dela, à medida que a coisa vai acontecendo, ela vai, então, descendo aqui. Isso aqui é tempo, né? Tempo. Aqui é quantidade. A oferta agregada é o contrário. No tempo zero, a sua produção é zero. Você está começando a produzir e ofertar os seus bens e serviços. E à medida que o tempo vai passando, a lógica é que você vai elevando a sua oferta.
né? E aí vai ter um problema. Qual que é o problema? É a integração. Porque aí, olha, enquanto eu quero muito, olha só, eu quero muito e vou, então, adquirindo os bens. E aí, quanto mais aí eu vou adquirindo os bens, eu vou deixando de querer. A demanda vai diminuindo, não é? E a empresa, o que ela quer? Ela quer continuar produzindo. Aí vai chegar um ponto de equilíbrio, que é esse ponto aqui, ó. Quando toda a produção ela supre toda a necessidade. Aí nós vamos ter problema. Qual que é o problema? A produção vai continuar querendo subir e a vontade e necessidade vai descendo. Sabe? Aí precisa reinventar, renovar as demandas para que se tenha mais local para entrar aquilo que foi produzido. Né? E aí, para que aumente as suas vontades, pensa, você já tem aí comida para você comer, você já tem aí cama para dormir, tem coberta para se cobrir, tá tudo beleza. Você não precisa de nada. Mas aí, o que vai acontecer? E a indústria parou de produzir, já que você está satisfeito? Não, ela está produzindo. Agora precisa fazer o quê? Fazer com que você precise mais, para que você queira mais. Aí você tem, por exemplo, olha a questão do PIB real, olha a questão do emprego e desemprego, olha a questão do preço dos produtos e a inflação, olha a relação do país com o mercado, com o comércio exterior. Então, todos esses elementos aqui, olha, de alguma forma ou outra, vão determinando, vão influenciando o seu consumo e a produtividade dentro do país, certo? E aí tem do lado do governo, ele estabelece política monetária, né, para fazer com que o pessoal ou guarde dinheiro ou gaste dinheiro, né? Ele vai fazer uma política fiscal que vai, por exemplo, taxar alguns produtos a mais, né? Cobrar mais caro impostos de alguns, dar impostos de graça para outros, para incentivar essa produção e produtividade. Então, são atitudes do governo. E outras forças que o governo pode ter aí, né, de subvenção, enfim, para que garanta que as pessoas tenham dinheiro para gastar, né? E aí, para a questão da oferta das empresas, da produtividade aí, você tem nível do preço do custo dos produtos, certo? Se o nível do custo está baixo, ela pode ofertar a um preço mais baixo, né? E aí garante aqui a venda. O potencial de produção da empresa, né? A empresa podia estar produzindo muito mais, está produzindo muito pouco. E aí ela pode, então, garantir essa produção mais elevada, e com isso ela vai, então, garantir mais a elevação do PIB, por exemplo, né? Uma vez que está tendo mais produtos novos a serem aí comercializados. Relativos com a questão da própria potencial capital da empresa, a mão de obra qualificada, a tecnologia adequada, são elementos que vão, então, influenciando essa oferta agregada, né? Então, meninos, eu gosto muito que vocês falem. Como que vocês leem esse gráfico aqui? Assim, eu acabei de ler aqui para vocês. Agora seria a pergunta: fala com as suas palavras sobre algum ponto dele. A Sara fez o sorriso, não sei se foi de feliz porque entendeu, ou se foi de desapontada porque ainda não entendeu bem. Não entendi bem, professor. Certo. Mas algum ponto desse desenho aí você poderia comentar ou fazer uma pergunta que seja? Isso assim, eu tô falando no nome da Sara, que eu gostaria que participasse, mas eu tô falando, pedindo para todos vocês, gente. Algum ponto aí desses elementos aqui. O que você acha que é? O que você queria saber melhor, entender melhor? Desses pontos, dessas setas que tá indo para lá, para cá, descendo, subindo. Olha lá. Eu tô em dúvida, a Isabela tá escrevendo aqui pra gente. Eu tô em dúvida com uma coisa. Tipo, o senhor falou lá atrás sobre um carro que a gente compra. Ele entra no cálculo do PIB uma vez só, quando lança. Isso mesmo, Isabela. E agora? E uma casa? O cara fez ela e vendeu para mim. Sim.
a casa, como o carro, como tudo quanto é coisa que foi produzida. Só entra no cálculo quando ele foi feito novo, né? Agora, o que pode entrar, entra uma vez só. Agora, pode entrar também no cálculo do PIB, então que fique claro, pode entrar no cálculo do PIB alguma alteração que você faz na casa, uma alteração de fato interessante. Você comprou uma casa, beleza, ela entrou só uma vez, mas você construiu uma área nessa casa, 10 anos depois, entendeu? Os valores dessa área vai entrar no PIB. Mas como? Eu vou declarar isso lá? Não. O pessoal da loja de material de construção, por exemplo, ela vendeu produtos suficientes para você aumentar a sua casa, reformar a sua casa, entendeu? Então, essa relação comercial que você fez com a loja de produtos de material de construção, com o pedreiro ou com a empresa que você contratou, ela vai agregar o valor, só esse valor a mais que você colocou, que você agregou na sua casa, entendeu? Não é o valor da casa, mas o valor a mais que entrou. Agora, o que tem que ficar claro também, gente, é que às vezes pelo que eu estou sentindo vocês escreverem aí e falarem, tá muito pensando que PIB é um imposto, como se fosse um imposto, entendeu? Porque no imposto, sim, você paga IPTU da sua casa. A casa que você comprou por 100 mil, passou 10 anos, a casa hoje vale 300 mil. Você vai pagar o IPTU em cima dos 300 mil, porque é o valor da casa naquele ano. Isso é cálculo do imposto. Agora, o PIB só tem essa casa só tem valor para o PIB lá no ano que ela foi construída, porque foi o material de construção comprado naquele ano, foi o serviço contratado naquele ano, acabou. Para o cálculo do PIB, morreu lá. Agora, para o cálculo do imposto sobre essa casa, aí cada ano esse imposto vai sendo alterado, tanto para cima quanto para baixo, porque analisa o preço do mercado naquele momento ali. Entendeu? É isso mesmo aí. Você deu esse exemplo aí, se você colocou uma piscina, vai entrar, então, no caso, no PIB do Brasil, a piscina que você comprou, ou que você mandou fazer, né? Não a casa com piscina. Mas a casa foi no ano que a casa foi construída e a piscina no ano que a piscina foi construída, né? E assim vai. Muito bem. Alguém quer explicar o gráfico aí pra gente, gente? Eu posso, então, fazer um sorteio aqui, sei lá? Tá, se vocês não querem fazer, eu não quero forçar nada, não. Mas vocês podiam me falar se está claro aqui, que a Sara, na verdade, nós não respondemos a Sara ainda, né? Eu queria que outro vocês comentasse para gente tentar explicar de novo esse gráfico aqui. Gráfico não, esse desenho, né? Dessas setas. Quem poderia fazer esse favor de ler conforme a sua entendimento esse gráfico aqui, se o que entendeu ou alguma pergunta nesse sentido aí? Tá confuso, Maurício? O desenho? Não, assim, eu acho que eu entendi. É só seguir o sentido da seta que Uhum. mostra o que está querendo dizer cada coisa. Por exemplo, a demanda agregada, ela engloba toda a parte de política monetária, política fiscal e outras forças. E a interação de demanda e oferta de empregos, ela engloba toda a parte de demanda agregada e oferta agregada. Sim, é a minha interpretação do gráfico. Aí o PIB engloba todas as partes, que é a interação, demanda e oferta agregada, que engloba a demanda agregada, a oferta agregada e os subtópicos anteriores. Justamente. Então, vamos olhar aqui essa bolacha aqui, ó. Interação da demanda e da oferta agregada. Interação. Demanda são vontades e necessidades que nós temos de consumir. Oferta são os produtos que estão à nossa disposição para que a gente possa comprar para a gente consumir, né? Então, à medida que a gente vai, então, equilibrando esse ponto daquilo que nós queremos e podemos comprar, com aquilo que nós, então, com aquilo que está para ser ofertado aí no mercado, para a gente comprar,
certo? Aí essa interação aqui, ela vai influenciar e vai determinar todos esses elementos que estão aqui postos. Porque se, por exemplo, não sobra, a produção nacional não sobra para exportar, não tem como ter comércio exterior. Entendeu? Então, nessa interação, viu, Sara? Nessa interação da demanda e da oferta agregada, o Brasil, por exemplo, produz mais do que consome e, por acaso, é um produto que tem qualidade para ser vendido para fora do país. Isso vai gerar, então, olha aqui, comércio exterior, exportação. Se, conforme essa interação aqui do que a gente quer comprar e aquilo que está para ser vendido, nós vamos ter influenciado os preços e a inflação. Os preços podem estar mais altos ou mais baixos, a inflação pode estar mais alta ou estar mais baixa, de acordo com essa relação daquilo que é produzido no país e daquilo que a gente está conseguindo comprar aqui no país e consumir aqui no país. Né? Influencia totalmente na questão do emprego e desemprego. Porque tendo alta produtividade, nós precisamos de gente para produzir essas coisas. E nesse sentido, você tem aí as pessoas empregadas. Se a produtividade cai, por que tem que cair a produtividade? Porque o pessoal não está comprando. O pessoal não está comprando, então a produtividade cai. A produtividade caindo, o desemprego aumenta, porque as empresas vão demitir as pessoas. Né? E a questão do próprio soma do PIB, né? Porque aí se está tendo muita produção, está tendo muito consumo, isso está totalmente influenciando aqui o PIB real. Agora, a origem de toda essa máquina aqui tem forças do governo, né? Participações do governo aqui e participações da própria empresa, certo? Do empreendimento. Por quê? Porque a empresa vai produzir os produtos para colocar para ser vendido. E aí a empresa depende do quê? Depende do preço, do custo desse produto para ela colocar no mercado. Né? Ela depende da capacidade que ela tem para produzir aquele produto. Ela depende se ela tem dinheiro para investir no negócio. Depende se tem mão de obra qualificada para o negócio. Se tem tecnologia para o negócio. Aí ela tem um grande potencial de oferta ou ela tem um baixo potencial de oferta. Porque nós estamos falando de coisas para ser vendida. Não é uma coisa assim, você faz, vamos comer aí, vamos fazer um almoço. Aí chega aqui, gente, então é a hospitalidade, vocês vêm almoçar aqui, mas aí eu faço uma comida muito ruim. Aí, não, mas vamos comer, né? Já convidou mesmo, participando? Não, aqui é coisa para vender, sabe? Se por acaso você faz uma comida ruim, você está não contribuindo com essa oferta agregada, seu produto não vai ser para comercial para vender e não vai, então, afetar todo esse processo aqui. Sabe? É padrão comercial. E aí tem que ter o potencial adequado para essa questão. Só respondendo a Isabela aí, a pergunta, as questões já estão lá, mas a gente está discutindo o texto ainda, tá, Isabela? Se quiser responder, fica à vontade. Mas, assim, a gente ainda nem entrou no material que... Estamos entrando aqui agora, né, no material lá. Mas está disponível para responder, sim, já. E tem até semana que vem para responder, tá? Não sei, a questão da participação do governo. Ele faz o quê? Tudo que você faz aqui no Brasil, você tem que pagar um imposto. E, às vezes, você faz um produto que o Brasil não quer muito que você faça. Por exemplo, o Brasil quer que você produza bebida alcoólica? O Brasil quer que você produza cigarro? Você acha que quer? Não, o Brasil não quer isso. Porque esses dois itens, por exemplo, afetam a saúde da pessoa. Afetando a saúde da pessoa, aonde a pessoa vai? Vai para o hospital municipal gastar dinheiro do governo. Então, mas as pessoas querem comprar bebida alcoólica. As pessoas querem comprar cigarro. E você quer produzir. Então você produz. Pode produzir. Mas
eu vou te cobrar um imposto mais caro. O Brasil fala para você. Vou te cobrar um imposto mais caro, certo? Você cobra mais caro do seu produto para selecionar mais ou menos as pessoas. Só vai comprar seu produto aquelas pessoas que podem pagar o imposto mais caro e o preço final do produto mais caro. Isso é política fiscal. Agora, você está fazendo um serviço, você montou aí uma creche. Uma creche. Então, serviços educacionais. Então, olha, Sara, a creche deve ser do município. Mas o município não está dando conta de colocar a vaga para todos os meninos que precisam ir para a creche. Já que você está montando uma creche particular, então beleza, você está prestando um serviço social para a sociedade. Então eu vou te cobrar um imposto baratinho. Aí você pode cobrar a mensalidade, mas eu vou fazer para você, eu sou o governo, fazer para você uma política fiscal. Então, da Sara com a creche, imposto baratinho. Agora, a Sara com o alambique vendendo pinga, imposto caro. Certo? É política fiscal. Decisões que o governo faz para taxar produtos, incentivar a produção, ou melhor, taxar produtos, inibir a produção e o consumo e liberar ali aquela produção cobrando impostos mais baratos. E também a questão da política monetária que a gente já viu, né? A taxa da Selic alta, o que o governo quer fazer? Vocês responderam essa pergunta esses dias, eu devolvi lá para vocês. Elevando a taxa da Selic, o que o governo quer? Que o povo guarde dinheiro ou que o povo gaste dinheiro? Guarde dinheiro. Guarde dinheiro, que o povo vai, então, aplicar o seu dinheiro para render mais dinheiro. Abaixa a Selic, o governo quer que o povo gaste dinheiro, que compre casa, compre carro, que vai fazendo a economia circular nesse sentido aí. Entendeu? Isso faz parte daquele elemento que nós vimos lá de política monetária, né, que estabelece o valor do dinheiro aí dentro do país. Bom, eu não sei se... Talvez a gente esclarece mais olhando especificamente aqui os slides, porque aí a pergunta que está lá, as perguntas que estão lá, estão baseadas na que a gente tirou das informações aqui desses slides. Então, nós temos aí uns 30 minutos, eu acho que vai dar tempo da gente completar esse texto hoje, né? Se for ficando muito cansativo, muito sofrido, aí vocês falam para a gente, então, poder fazer outra coisa ou suspender, certo? Então, tá aqui. Olha só. Esses agregados, né? Só um pouco. Certo. Esses agregados, então, macroeconômicos, a gente vai perceber que existem funções do governo. Coisas que o governo faz para ativar, para fazer com que a economia funcione. Então, o governo, ele tem uma função distributiva. Isso aqui é bom para cair em questão de concurso, tá? Para a questão dessas palavras muito específicas, né? Que vai te cobrar uma questão aí. O que significa isso aqui, gente? Olha, busca de melhoras na distribuição de renda no país. O governo tem função de acabar com a pobreza no país. E aí o governo cria mecanismos para que a renda no país, de alguma forma, seja distribuída. Certo? Então, agora, como que ele faz isso? Aí vai depender de governo para governo. Certo? Então, como que vai ser feito isso? Por exemplo, o governo Lula. Vocês lembram quando o Lula entrou no governo? Ou, se você não lembra, você estudou história, qual foi o primeiro programa instituído pelo governo Lula? Fome zero? Fome Zero. O que esse programa determinava que fazia? O que era ele? Gente, me ajuda aí. Ou então pesquisa na internet aí para falar aqui. Pesquisa rapidinho aí para pagar de inteligente na aula de economia. Então, o Maurício já disse, o primeiro programa que o Lula instituiu, assim que ele assumiu o governo, esse programa, inclusive, era de um sociólogo, ele está vivo ainda, Frei Beto,
né? Frei Beto que escreveu esse programa. E para vocês verem, né? Eu tive a oportunidade, né? Porque eu entrei na faculdade no ano que o Lula se tornou presidente, né? E foi na Católica que eu estudei, minha primeira graduação. E lá eu tive uma palestra, uma aula magna, com justamente o Frei Beto explicando o programa, né? Então, ou seja, pelo autor do programa, no meu primeiros dias de faculdade, eu tive essa aula. Assim, na época, eu não sabia a importância daquela atividade. E hoje, né, eu já sei. Mas, enfim, o que foi o Fome Zero? Me ajuda aí, gente. Pesquisa e fala aqui pra gente. Foram investimentos na economia como Bolsa Família e outros auxílios. Adoção também de ação, quer dizer, de alimentos para a população. Certo. Então, você tem esses programas instituídos. Alguns deles já eram do Fernando Henrique Cardoso, do governo anterior, né? Mas o principal do Fome Zero era criar uma rede de participação da toda a sociedade brasileira, certo? Quem tinha conta no banco naquela época, punha o cartão, aí aparecia no caixa eletrônico. Deseja fazer doação por Fome Zero? Clica aqui para doar R$5, clica aqui para doar não sei o quê, tal, outro valor. Entendeu? Então foi um programa que muito parecido com essa situação, que distribuía a renda. Então, se você tem dinheiro e você quer oferecer para aqueles que estão passando fome, você faz essa doação. E aí foi uma teia, viu, Maurício? Além desses programas que você citou, foi uma teia que as pessoas da sociedade civil podiam se organizar e criar grupos específicos de arrecadação desse dinheiro para garantir esse pagamento dessas bolsas, desses auxílios todos aí. E aí eu lembro que tinha várias categorias de grupos. E cada grupo chamava um item da alimentação. Um grupo pequeno era o sal, o outro grupo era o açúcar, o outro grupo era o prato, o outro grupo era não sei o quê, ia criando esses grupos, cada um maior que o outro, né? Para que possa, então, ativar a situação. Certo? Então, poderia muito bem, por exemplo, o governo falar o seguinte: olha, de toda operação financeira que você fizer, vamos tirar 1% para eliminar a fome no Brasil. Uma política governamental que determina essa questão. E existiu já isso, né? Por exemplo, a CPMF, que era Contribuição por Movimentação Financeira, eu acho que é uma coisa nesse sentido aí. Ela acabou em 2000 e pouco, mas ela ficou ativa desde 1990, que era para gastos com a saúde. Então, qualquer coisa que você fazia movimentação no banco, específico para a saúde. Depois aí ficou só o IOF, que aí, no caso, é mais um imposto para o governo, não específico para a área que vai ser investida. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? São atitudes do governo que determina que você que tem dinheiro, você entrega parte desse dinheiro, conforme a lei, para que o governo use esse dinheiro para atender alguma necessidade específica. A CPMF foi para a saúde, o Fome Zero foi para a alimentação das pessoas. Tá claro? Isso é função distributiva, distribuir a renda de alguma forma por aí. E tem outras políticas de incentivo, por exemplo, algumas grandes empresas aí fazem projetos ambientais, fazem projetos para educação, fazem projetos para saúde. Instituto Ayrton Senna, por exemplo, Coca-Cola Foundation, Pepsi Foundation, Fiat Foundation, essas empresas todas têm projetos ambientais, educacional. Bradesco, né? O Banco Bradesco tem várias escolas, modelos aí, financiada pelo Banco Bradesco, né? Então são formas de distribuir a renda no país. Outra forma de participação do governo é a alocativa local, né? Então ele vai alocar o dinheiro, recebe os impostos e vai pegar esse dinheiro e vai distribuir naquilo que é serviço básico do governo, aquilo que as pessoas precisam, certo? Então, nessas funções aí, para quê? Equilibrar a produção de bens e serviços
com a demanda dentro de uma economia. Aí, uma sacada muito forte nesse sentido é a questão da taxa da Selic, o estabelecimento da taxa da Selic, né? Então, é uma forma alocativa aí, porque aí faz com que algumas empresas, por exemplo, produzam mais, né? Ou inibe a produção de outras empresas, nesse sentido aí, para que as pessoas possam, então, de forma equilibrada, né, tanto as empresas produzirem, quanto as pessoas consumirem os itens que estão sendo aí produzidos no país. Bom, a outra função é a estabilizadora, né? Que, olha, que é muito parecida com a alocativa, mas é para quê? Manter a estabilidade. Porque o que acontece? Você, para abrir uma empresa no país, para gerar uma produtividade no país, você precisa estar seguro. Sabe, o país tem que mostrar uma história para você de que você pode abrir esse negócio e você tem condições e chance de esse negócio ir para frente. E aí o governo, então, olha só, ele tem essa função de estabilizar, manter os preços para que tenha investimentos produtivos e financeiros dentro dessa economia, para que não seja um grande risco para a sociedade. Aí aquela pergunta sua, Sara, por que o PIB alto? Olha aí, pode ser uma forma, porque aí com um demonstrativo desse faz com que as pessoas então abram negócios, as empresas funcionem, gerem empregos, que vai pagar salário, e as pessoas vão poder comprar casa financiada por 30 anos e vão saber que vai ter salário para pagar a prestação todo mês. Sabe? Dá segurança. Mantém essa estabilidade nas atividades econômicas. E a coisa vai acontecendo. Tudo isso é função do governo. O governo tem que garantir isso para a gente. Agora, se o governo não garante, como foi o caso da transição ditadura para o governo Sarney. Sabe, a inflação era tão alta que as pessoas não sabiam o que ia acontecer no outro dia, né? E aí projetos de mudança da moeda, tudo mais, as pessoas não sabiam o que o dinheiro valia, né? Nem como os produtos e tudo mais. Era uma insegurança terrível, né? Eu vivi o tempo do URV, Unidade Relativa de Valor, que foi um dinheiro, um valor ali de... Sempre acontece quando muda uma moeda para outra. Então, eu era criança, já pré-adolescente, quando mudou do Cruzeiro Real para o Real. Aí você chegava lá, quanto que é essa coisa aqui? É 1 URV. Aí você tinha que fazer o cálculo para saber quanto que era do dinheiro antigo e quanto que valia do dinheiro novo. Era a coisa mais engraçada do mundo. Foi um período assim, de uns 3 meses, se eu não me engano. E aí você tinha que fazer as contas. Eu tinha dinheiro velho ainda, mas tinha dinheiro novo circulando. Aí, e o produto não era nem um dinheiro novo, nem um dinheiro velho, era a unidade relativa de valor. Que aí tinha que fazer o cálculo ali, cada dia o governo determinava. Hoje, a unidade relativa de valor custa tantos cruzeiros reais ou tantos reais. Aí você tinha que fazer esses cálculos aí. Eu só estou dizendo isso, assim, exemplificando e mostrando essa participação do governo nesse processo todo macroeconômico, certo? Aí o que nós temos? Dentro daquele gráfico que nós vimos lá, a oferta agregada, né? O que é essa oferta agregada? Quantidade total de bens e serviços que as empresas de um país estão dispostas a produzir e vender em um determinado período. Oferta agregada. Naquele gráficozinho lá, olha aqui, ó. É oferta agregada. Tá vendo? Tudo que as empresas querem vender. E o potencial é subir, né? Vender cada vez mais. Deixa eu apagar aqui meu quadro. Para a gente, então, olhar esses dois pontos aqui. Então, só repetindo aqui o slide, certo? Então, oferta agregada. Quantidade total de bens e serviços que as empresas de um país estão dispostas a produzir e a vender em determinado período. E a disposição da empresa é cada dia produzir menos ou produzir mais?
cada dia produzir mais. Justamente. Aqui tá o gráfico, olha aqui. Começa pouco e vai elevando a produtividade. Só que ela precisa de condições para isso. Precisa de vendas para isso. Certo? Agora, e a demanda agregada? Né? Agora refere-se ao consumo. Ou o quanto que os diversos agentes da economia, família, empresa, governo, o mercado externo, estão dispostos a gastar num determinado período. E você, nas suas necessidades, você sempre precisa de mais ou você vai sempre precisar de menos? Qual que foi a pergunta? Durante as suas atividades, da sua vida econômica falando, você vai sempre precisar de mais ou cada momento que passa você vai precisando de menos? De menos. É de menos. Porque se você precisava de uma casa e você consegue comprar essa casa, quando é que você vai precisar de outra casa? Vai demorar um período, talvez nunca mais vai precisar de outra casa na vida, né? Ou quando precisar vai ser alguma coisa, uma mudança muito grave. Então, ou seja, a demanda nossa vai caindo à medida que a gente vai fazendo as nossas compras dos bens para nossa vida, sabe? Professor, Sim. mas pensando em outro lado, igual, por exemplo, o senhor citou o exemplo da cama. Mas se a gente comprar a cama, aí a gente já tem que comprar o travesseiro. Uhum. A Pois gente vai é. necessitando de comprar mais coisas. Sim, mas aí você comprou o travesseiro, quando é que você vai precisar comprar outro travesseiro? Entendeu? Então, ou seja, vai só diminuindo. Você tinha uma necessidade. Eu falei exemplo da casa, viu, Sara? Você tá. Eu falei casa, mas a cama também serve como exemplo, entendeu? Então você precisa. Eu tinha falado em outro exemplo. Ah, tá, tudo bem. Então você comprou aí o que você precisava. Aí acabou. Aquele desejo por aquele produto, aquela necessidade daquele produto, ela não vai ter mais. Ou vai ter depois de muito tempo, de algum tempo aí. E ao passo que e a empresa que vende cama? Ela produz uma cama hoje, quer produzir outra amanhã, e quer produzir outra e quer que o povo compre. Entendeu? Então a oferta subindo, a demanda caindo, no sentido que as pessoas vão conseguindo comprar aquilo que elas querem, aquilo que elas têm vontade de comprar. E aí essa demanda agregada é quanto que você quer gastar? Parecendo até propaganda da Casa Bahia, né? Você quer pagar quanto? Você quer gastar quanto nesse ano? Aí você fala, eu tenho um dinheiro guardado, eu preciso comprar um carro, mas não vou comprar esse carro, não. Eu vou deixar esse dinheiro guardado e vou me virando com a bicicleta mesmo. Entendeu? Então, é decisão da sociedade, das pessoas. Sim? Beleza? Então, olha só. Agora, vamos para a questão dos elementos que fazem parte. Esse gráfico está um pouquinho mais bonito que aquele, né, gente? Olha só. Eu disse para vocês, aqui, olha, nesse caso está colocado. Sim. Em oferta agregada, a participação é só de empresas? Não. Não, porque o governo também tem, as pessoas privadas também têm, né? Mas a empresa é a maior parte, né? Lembra daquela aula que nós falamos sobre os setores da economia? Então, ou seja, o setor das empresas é o que mais produz. Mas é claro que os outros setores também produzem. As instituições sem fins lucrativos, as ONGs, bem como o Estado também produz. Certo? Mas as empresas são as principais nesse processo, porque visa lucro. Certo? Certo. E agora, então, sobre esse gráfico aqui, olha. Então, veja bem, aqui esse gráfico está dizendo preço, subindo aqui é o preço, e aqui caminhando a quantidade de produção. Aí você tem a situação, olha, a curva da demanda, você tem uma vontade alta e precisa de muita coisa no início, e à medida que você vai comprando essas coisas, veja bem, a curva vai descendo, certo? Agora, na oferta,
você tem aqui, começa a produzir aí pouco e vai produzindo e aumentando essa produção, certo? Antes da produção, o que nós temos? A escassez, a falta do produto. Aí agora nós temos muito produto produzido e não tem pessoas comprando, por exemplo. Aí nós temos o excedente da produção, certo? São alguns elementos aqui dentro. Antes de produzir, nós temos a falta, e depois de produzido e muito e não sendo consumido, nós temos o excedente. E temos o ponto de equilíbrio, quando, por exemplo, a produção ela está muito próxima à demanda e nós temos um preço de equilíbrio, certo? Então, à medida que eu vou atendendo às minhas necessidades, eu vou ficando cada vez menos disposto a pagar o preço do produto, né? Aí o produto vai ficando, ele tem, para me comprar, ele vai ter que ser um preço mais baixo, né? Agora, o contrário também, né? Quanto mais eu preciso do produto aqui agora, o produto fica mais caro para mim, né? E antes dele ser produzido aqui na oferta, ele está um preço mais barato, né? Então, só esse gráfico aqui, peguei só para a gente ver como que essa coisa pode ver lá. Aí você tem os elementos, que são mercado de trabalho, bens e serviços, mercado monetário, mercado de títulos, mercado de moeda estrangeira, né? São esses elementos todos aí. Nós vamos finalizar com essa parte. E aí o que acontece? Na aula que vem, ou melhor, eu acho que a gente podia fazer o seguinte. Nós vamos, se vocês concordam, nós podíamos encerrar nesse ponto aqui agora. Aí eu vou colocar a tarefa para mais uma semana para frente, para que na aula que vem a gente tenha esses assuntos para discutir aqui. Vocês podem, então, ler o texto, vocês podem ler esses slides, e aí, quem sabe, a gente vai esclarecendo mais elementos e a gente continua na aula que vem. Pode ser? Então, vamos ficar combinado assim. Tem o material, vamos ler o texto, ler os slides. E na semana que vem a gente continua a partir daqui, esses itens da demanda. E a tarefa, se quiser fazer, faz, mas se quiser deixar para depois, pode deixar também. Certo? Então foi bom ver vocês mais uma vez. Até a próxima aula, se Deus quiser.